Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, nós queremos resolver esta questão aí que diz o seguinte, ó. Dois carros partem ao mesmo tempo de uma cidade A, dirigindo-se a uma cidade B e depois regressam à cidade A. O primeiro carro segue sempre a uma velocidade constante de 50 km por hora. O segundo vai de A para B a 60 km por hora e regressa de B para a uma velocidade de 40 km por hora. Qual chega primeiro a A? Então a nossa situação é a seguinte, ó, dois carros, eles vão sair de uma cidade A em direção a uma cidade B, tá? O primeiro carro ele vai a 50 km e retorna a 50 km, tá? Sem problema nenhum. A velocidade de ida é a mesma da volta. Porém, o segundo carro aí, que é especificado o segundo carro, ele vai a 60, ele vai numa velocidade maior e volta a 40 km por hora, numa velocidade menor, tá? É claro que, em se tratando da mesma distância, como na ida ele vai numa velocidade maior, ele vai gastar um menor tempo. E na volta ele vem com uma velocidade menor, que é 40 km, tá? Então ele vai gastar um maior tempo, tá? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Bom, então vamos à resolução dessa questão aí, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos pensar aqui na nossa situação. São dois carros. Vamos analisar o primeiro carro. O primeiro carro, a velocidade dele, a velocidade média dele, tanto na ida quanto na volta, sem problema nenhum, é de 50 km por hora, tá? Então, por quê? Porque na ida ele vai a 50 e ele retorna a 50. Então, essa velocidade, a velocidade média, apesar que a velocidade média não é a média das velocidades, é o que veremos com o segundo carro, você vai ver que isso não é verdade, tá? Mas se for 50 na ida e 50 na volta, posso considerar, tá? 50 mais 50, 100, 100 dividido por 2, 50, tá? Mas aí coincidência. Nós na realidade deveríamos aplicar aí a média harmônica, a chamada média harmônica. Já o carro de número 2, na ida ele vai a 60 e na volta ele retorna a 40. Então nós temos duas situações, tá? 60 km na ida. Então essa velocidade, aqui 60 km, vai ser o espaço dividido pelo tempo, tá? Espaço dividido pelo tempo. Nós não sabemos qual foi o tempo que ele gastou, mas sabemos que a velocidade maior está no tempo 1. E na volta, ele retornou a 40 km por hora, a mesma distância, tá? A distância é a mesma, porém, num tempo bem maior, tá? Foi o que falamos no início. Aqui nós temos, ó, a seguinte situação. 60 km, o carro número 2, ele foi a 60, gastou um tempo 1. E na volta ele retornou a 40 e gastou um tempo 2. É claro que o tempo 2, ele gastou mais tempo na volta do que na ida, tá? Esse tempo aqui é maior, tá? Nós vamos dar um jeito aqui de isolar essas variáveis aqui. Então sabemos que velocidade é espaço sobre tempo, tá? Aqui, ó, d sobre t1 e d sobre t2. Lembrando que o espaço não muda, tá? O que muda aqui é a velocidade, ó, de 60 para 40, e o tempo que aqui foi menor vai aumentar aqui no caso da volta. Então, continuando este raciocínio, nós temos o seguinte. Nós temos que a distância, essa distância aqui, ó, nós vamos calcular da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui, canetinha vermelha, é D. Este D aqui, ó, este D vai ser o produto de 60 vezes T1, tá? T1 está dividindo, vai passar multiplicando 60. Então, D é 60 vezes T1. Estou isolando o D aqui e vou isolar aqui também o D de mesma forma.
tranquilamente, tá? Vamos lá, devagar para que vocês entendam. Então, eu também sei que D é 40 vezes T2. Aqui, ó, multiplicando 40 com T2, para encontrar o valor de D, tá? O T2 está dividindo, passa multiplicando. Bom, eu fiz isso aqui porque pretendo isolar a variável aí. Observe que nós temos aqui, ó, uma igualdade. Nós temos aqui uma igualdade, ó. Todos dois aqui, ó, todos os dois trechos correspondem à mesma distância, tá? A distância não muda. A distância da ida, nós estamos calculando aqui a distância da ida. Nesse caso aqui, ó, a 60 km é a ida e aqui é a volta, porém a distância é a mesma. Fica bem claro isso aí para vocês. Bom, continuando, então eu já sei que 60 vezes T1 vai ter que ser igual a 40 vezes T2, tá? Então vamos escrever isso aqui. 60 que multiplica T1, esse valor aqui, vamos colocar aqui, marcando aqui para vocês, ó, 60, esse aqui, ó, 60 vezes T1, ele vai ser igual a 40 vezes T2. Observem aqui, 40 vezes T2. Então, pegamos aqui, ó, 40 km, tá? Vamos igualar. O que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui é uma igualdade, tá? Esse valor aqui, essa multiplicação vai ter que ser igual a essa. Para isso, como essa velocidade é maior, então esse tempo aqui vai ser menor, tá? Vamos isolar aqui o T1, o tempo 1. Eu vou isolar o T1. Ficando assim, ó. Eu vou isolar este valorzinho aqui, ó, T1. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 60 que está multiplicando e passar dividindo ali o 40 que multiplica T2. Então, para calcular o T1, eu vou pegar aqui, ó, 40 vezes T2 e vou dividir o resultado por 60, tá? Vê se entenderam. Nós pegamos aqui, ó, para calcular esse T1, eu vou pegar 40 vezes T2 e esse 60 que estava multiplicando passou dividindo. E agora nós vamos fazer as simplificações aí possíveis, tá? Simplificando. Observe que eu posso cortar aqui um zerinho com um zerinho e posso simplificar 4 com 6, ó. 4 dá por 2 vai dar 2 e 6 por 2 vai dar 3, tá? Simplificando, isso aqui vai dar 2/3. Então, vamos escrever isso aqui melhor, tá? Então, o T1 vai ser calculado assim, ó. 2/3 de T2. Esta é a nossa conclusão, tá? T1 é 2/3 de T2. Então, vamos marcar isso aqui. Isso aqui é muito importante. Eu achei essa relação entre o tempo 1 e o tempo 2. Então, como eu falei para vocês, tá? O tempo 1, o T1 aqui, ele é menor que o T2. O T2, ele é maior, tá? Então, o T1 vai ser 2/3 desse tempo aqui. Então, vamos pegar essa informação aqui e passar para a próxima. Então, aqui, ó, nós vamos pegar este valor, que sabemos que a velocidade média do veículo, do segundo veículo, tá? Do primeiro nós já definimos que a sua velocidade média é 50 km por hora. Então, para calcular a velocidade média do segundo veículo, o que você vai fazer? Você vai pegar 2t, porque é a distância na ida e na volta, tá? Para calcular a velocidade média, eu vou calcular a distância total que ele foi na ida e na volta, como a distância é d na ida e é a mesma na volta, então é 2d. E dividir pelo tempo, tá? O tempo que ele gastou na ida, que é o t, e o tempo que ele gastou na volta, tá? Então, na ida ele levou um tempo t1 e na volta ele levou um tempo t2. Lembrando aqui o seguinte, ó, que a velocidade média vai ser 2d dividido por... Nós vamos pegar isso aqui
o T1, nós isolamos lá atrás, ó, e nós entendemos que T1 ele é exatamente 2/3 de T2, tá? Eu substituí T1 aqui, ó, nessa soma T1 mais T2, substituí o T1 por 2/3 de T2. Foi essa substituição que eu fiz, que encontramos lá atrás. Aí vai somar aqui com esse T2. Bom, a velocidade média vai ser 2 vezes D, tá aqui, ó, 2 vezes D, e nós vamos fazer essa soma aqui, ó, 2/3 de T2 mais 1T2. Aqui o coeficiente aqui, ó, coeficiente aqui desse termo aqui é 1, tá? Então é 2/3 de T2 mais 1T2. Então vamos fazer essa soma, já que são termos semelhantes, eu vou somar 2/3 mais 1. Então, ao invés de somar 2/3 mais 1, eu faço assim, ó, 2/3 somado com 3/3. Concorda comigo que 3/3 é igual a 1? Então, 2/3 somado com 3/3 vai ficar igual a 5/3. Então, já fiz a continha aqui para mostrar para vocês porque encontramos este valor aqui, ó. Encontramos esse valorzinho aqui, ó, 5/3, tá? Então, 5/3 foi encontrado aqui, este valorzinho. Bom, então já sei que a velocidade média é 2t dividido por 5/3 de T2. Essa informação muito importante. Vamos passar aqui agora para a próxima tela. Então já sei que essa velocidade média que eu estou procurando é 2 vezes D dividido por 5/3 de T2. Dando continuidade, vamos entender que essa velocidade média vai ser calculada assim, ó. O que você vai prestar atenção aqui, ó, nesse detalhe aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês, para não haver dúvida. Observem aqui esse 2D e vamos voltar lá atrás para mostrar aqui para vocês, ó. Nós entendemos que aquele D lá, tá? Ele foi calculado assim, ó, 60 vezes T1 ou, se você preferir, D igual a 40 vezes T2, tá? Como eu quero achar ali o valor em função, o T1 em função de T2, eu vou usar esse valor aqui, ó. Então a distância é 40 vezes T2. No lugar daquele D, eu vou colocar 40 vezes T2. Só que é na ida e na volta, tá? Então isso aqui dobra, esse valor vai dobrar, vai ficar 80 T2. Então, voltando aqui, nós temos que esse 2D vai ser representado por 80, que multiplica T2. E o resultado, dividido por 5/3 de T2, tá? Vê se ficou claro aí para vocês, ó. 2D eu substituí por 80 T2, por quê? A distância lá do que o carro vai gastar na volta é 40 vezes T2. Como essa distância não muda nem na ida e nem na volta, eu multiplico por 2, tá? A distância não muda, o que muda é os tempos. Então, para calcular esta velocidade média, o que nós vamos fazer aí, ó? Eu vou pegar, posso fazer isso aqui, ó, tranquilamente, simplificar, e vou fazer, ó, eu corto T2 com T2, tá? E me sobrou quem aí? Sobraram para mim 80 dividido por 5/3. Então, ficou mais fácil aí, né? Como é que se resolve isso aqui, ó? 80 dividido por uma fração. Eu vou repetir o 80, repete o numerador que é 80 e multiplica pelo inverso de 5 sobre 3, que é 3 sobre 5, tá? O inverso de 5 sobre 3 é 3 sobre 5. Isso aqui é tranquilo, porque nós sabemos que 80 dividido por 5, tá? Se fosse 80 dividido por 10, não daria 8? Como é dividido pela metade, então isso aqui vai dar 16. Aí 16 vai multiplicar por 3, tá? 16 vezes 3, você sabe, tabuada, 16 vezes 3 é 48. Então, olha só, achamos aqui a velocidade média
do segundo veículo indo a 60 e retornando a 40 km por hora, tá? Então a sua velocidade, a velocidade média no percurso ida e volta é 48. E nós vimos lá no início que a velocidade média do carro 1 é 50 km por hora, ela não mudou, tá? Tanto na ida como na volta foi a 50. Então a resposta do problema, ó, qual chega primeiro? Então quem chega primeiro é o carro 1. O carro 1 ele vai chegar primeiro, com certeza vai chegar primeiro, porque a sua velocidade média é de 50 km por hora. Já o carro 2, a sua velocidade média, que nós calculamos aqui, ó, 48 km por hora. Tá aí. Então, resolvemos o nosso enigma, tá? Essa questão, ela se resolveria de forma fácil se nós aplicássemos aqui a média harmônica, tá? Uma vez que se trata de grandezas inversamente proporcionais, que é velocidade e tempo. Então, poderia aplicar a média harmônica aqui também, que encontraria este mesmo resultado. Porém, média harmônica é de conhecimento de poucos alunos, tá? Eu preferi fazer usando a álgebra. Mas tá aí. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado dessa questão, compartilhe essa questão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, ó, o sininho, para você receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de dar aquele like aí, aquele joinha. Eu agradeço vocês e até uma próxima aula. Até mais!